João capítulo 3. Aleluia. Oh, meu Deus. Deixa eu te perguntar algo antes de começar. Nós sabemos que o Evangelho é as boas novas. Quando eu começo a falar, olha para mim, porque você já está perdendo pérola. Olha para mim. Olha para mim. O Evangelho são as boas novas. Toda palavra que você ouve que não for boas novas, não é Evangelho. Toda palavra que você ouve que não trouxer boas novas para você, não é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é boas novas. Deixa eu perguntar para você, qual foi a maior bênção que você recebeu na sua vida até hoje? Hein? Talvez você fale assim, pastor, foi meu filho. Eu não podia ficar grávida, engravidei. Pastor, a maior bênção que eu recebi até hoje foi a minha casa. Mas você sabe que não é isso. A maior bênção que você já recebeu até hoje foi o quê? A sua salvação. Amém? Se você achar que a maior bênção que você recebeu é o seu filho, deixa eu te falar, o dia que vocês ficarem velhos, você e seu filho vão morrer. E vai passar. Se você achar que a maior bênção que você recebeu na sua vida é a sua casa, vai acabar. A maior bênção que nós recebemos até hoje é a salvação. E como foi que você recebeu a sua salvação, irmão? Você precisou fazer alguma penitência? Você precisou fazer alguma coisa fora do normal? Como que você recebeu a salvação? Você recebeu pela graça. Você recebeu de graça. Olha só, a maior bênção que você já recebeu na sua vida foi de graça. E você não precisou fazer nada. Você só precisou abrir o seu coração e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e reconhecer como Senhor e Salvador. Você não precisou fazer penitência. Você não precisou se tornar uma pessoa melhor. Apóstolo Paulo em 2 Coríntios, em Colossenses, acho que é Colossenses capítulo 2, deixa eu ver aqui, Colossenses 2:6. Portanto, assim como vocês receberam o Senhor Jesus, continue a viver nele. Deixa eu te perguntar, como que você recebeu o Senhor Jesus? Paulo está dizendo, assim como vocês receberam Jesus Cristo, continue a viver nele, da forma como você recebeu. Como que você recebeu? Você recebeu pela graça. Você recebeu por um favor imerecido. Você não precisou fazer nada, foi apenas um descanso. Porque todas as bênçãos são recebidas pela graça de Deus. Todas as bênçãos são recebidas pelo favor de Deus. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque hoje Deus tem mais boas novas para nos falar aqui nessa noite, amém, amado? O mundo aí fora está querendo colocar uma preocupação em nós das coisas. Mas nunca se esqueça, a maior bênção que você já recebeu na sua vida foi de graça, sem fazer nada. Se Deus te deu a maior das bênçãos de graça, sem fazer nada, como Ele não te daria agora todas as outras pequenas coisas? Às vezes a gente recebe a salvação e a gente fica tão preocupado porque algumas outras coisas não funcionam e a gente esquece de como Deus nos deu todas as coisas. Sabe, eu queria ler com você nessa noite o Evangelho de João, capítulo 3, verso 14, verso 15. O Senhor diz assim na palavra dele: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida
eterna. Amém? O Senhor Jesus, Ele estava dizendo no texto aqui, que Ele seria levantado na cruz, da mesma forma como Moisés levantou a serpente de bronze lá no deserto. E eu fui pesquisar o paralelo dessas duas coisas. E é engraçado que quando fala de Moisés levantando a serpente no deserto, você tem que ir para o livro de Números, no Antigo Testamento. E se Jesus ele coloca esse texto, que assim como Moisés levantou a serpente de bronze, ele terá que ser levantado. Então quando a gente vai para o Antigo Testamento, lá no livro de Números, a gente já vê Jesus lá. Amém? Números 21, depois se você quiser ler em casa, tem um pano de fundo dessa história que eu quero contar para você nessa noite. Tem o pano de fundo dessa história dessa serpente que Moisés levantou. E aí nós sabemos que a serpente ela era de bronze. E ela foi levantada no final dos 40 anos da jornada do deserto. O povo saiu do Egito. Deus falou que ia dar uma terra boa, que manava leite e mel. Ia levar eles para uma terra prometida. Atravessou o Mar Vermelho, todo mundo conhece isso. E essa caminhada durou 40 anos. Porque o povo foi rebelde. Uma caminhada que duraria no máximo aí 2 meses, 1 mês e pouco. Durou 40 anos. E essa história, ela acontece quando está chegando no final dessa jornada. E é engraçado que depois de tanto tempo, 40 anos, fala assim comigo, 40 anos. A gente imagina que o povo já tivesse aprendido alguma coisa. 40 anos vendo os milagres, 40 anos vendo as coisas. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe que o povo não aprendeu nada ainda. Eles continuavam murmurando. E isso aconteceu, e esse evento, ele aconteceu no caminho de volta do Monte Or. A Bíblia fala desse monte, né? E o que acontece nesse monte? Eu vou ler daqui a pouco para você. No capítulo 20, eu só estou te dando um pano de fundo para você entender. No capítulo 20, antes dessa história, a gente lê que o sacerdote Arão, logo no finalzinho do capítulo 20, tinha um sacerdote, né, que guiava o povo junto com Moisés. Esse sacerdote tinha sido separado por Deus, o nome dele era Arão. No final do capítulo 20, Arão morre. E é muito interessante a morte de Arão, porque Deus despiu Arão da história sacerdotal dele, né, das vestes sacerdotais dele. E ele logo em seguida ele morre, e o filho dele, Eleazar, assume. Então no momento que as vestes de Arão são tiradas, eu queria até ler esse texto, Números capítulo 20, para você entender, verso 24 e 28, eu vou dar um pano de fundo aqui, para você entender o que é essa serpente. Números capítulo 20, do verso 24 ao 28, diz assim: E Arão será recolhido do seu povo, e ele não entrará na terra. Ele saiu lá do Egito com Moisés, e Deus falou assim: ele não vai entrar na terra que eu dei aos israelitas, pois fostes rebelde contra a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão o seu filho Eleazar e faz-o subir ao monte Or. Depois tire as vestes de Arão e coloca em seu filho Eleazar, porque Arão será recolhido e ali morrerá. Então Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Ele subiu ao monte Or diante dos olhos de toda a comunidade. Moisés despiu Arão das suas vestes e colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram. Uau! Arão não estava doente. Presta atenção. Arão não estava doente. Ele subiu ao monte com Moisés, lá no cume do monte, porque Arão, o texto diz que ele tinha pecado como sacerdote contra Meribá, lá nas águas de Meribá. E é engraçado que quando ele peca, Deus não pode matar ele, Raí.
Quando ele peca, Deus não pode fulminar ele. Esse é o evangelho da lei. Quer voltar para a lei, irmão? A lei é olho por olho, dente. Quando a gente prega o evangelho da graça, não, mas é muito fácil, então volta para a lei. Imagina, o sacerdote pecou mal, já estava morto, já tinha. E o sacerdote peca e Deus fala assim, e Deus não pode matar ele. Por quê? Porque ele estava vestido com as vestes sacerdotais. Ele representava Deus. Deus não pode atingir Deus. Por isso que leva ele para o monte, fala assim, tira a roupa dele. Quando ele tira a roupa dele, que representava as vestes sacerdotais, representava a presença de Deus, ele morre instantaneamente, né? Porque ele tinha pecado. As vestes sacerdotais de Arão fazia com que ele fosse invencível. Nem Deus podia tocar nele. Obrigado, Raí, pelo menos um, né? Nem Deus podia tocar em Arão, por causa das vestes sacerdotais que ele estava usando. Deixa eu te falar uma coisa para você. Nós hoje, no Evangelho da Graça, a Bíblia diz que nós também estamos vestidos com vestes sacerdotais. Qual veste? A veste de justiça, amém? As vestes de justiça. Cristo se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sei que você não consegue decorar isso, não consegue nem lembrar, porque você gosta de olhar para você não gosta de olhar para Jesus. Eu faço teatro aqui 1000 vezes, que nós estamos escondidos dentro de Cristo. Mas hoje a Bíblia diz que nós estamos vestidos com as vestes de justiça. E deixa eu te falar, enquanto você estiver consciente dessa veste, enquanto você tiver consciência de que você está vestido, nada pode nos derrotar, amém, amado? Enquanto você estiver consciente dessas vestes de justiça, você pode subjugar todo o poder do inimigo que se levantar contra a sua vida. Mas você precisa entender que você está vestido com essas vestes de justiça, amém? E esse é o contexto dessa história, né? E a Bíblia diz que depois do capítulo 20, o povo parte do Monte Or, aonde o líder dele tinha morrido, e ele segue pelo caminho de Edom. E eu queria ler esse texto para vocês agora, verso 21, capítulo 21, verso 4 e 9. O que isso tem a ver com Jesus lá no Novo Testamento? Então partiram do Monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Fala assim, impaciente. O povo ficou impaciente, a Bíblia fala. E queixou-se, verso 5, de Deus e de Moisés. Por que nos fez sair do Egito? Para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água, e estamos enjoados desse pão miserável. Qual é o pão miserável que eles comiam, que eles falaram? Hein? Qual? O maná. O Senhor nos fez sair do Egito, onde eles comiam cebola e eram escravos, para vir para esse deserto, onde não tem pão nem água. Nós estamos enjoados desse pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder as pessoas, e morreu muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Ah, Moisés, nós pecamos, porque pecamos contra o Senhor, né? Ora o Senhor para que Ele afaste de nós essas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Moisés era muito paciente, né, amados? Então o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente de bronze, põe sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela, preservará a sua vida. Aleluia. Verso 9. E Moisés fez uma serpente de bronze e colocou sobre uma haste
E acontecia que quando a serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e a sua vida era preservada. Amém? Fecha seus olhos. Espírito Santo, nós precisamos da revelação da Tua palavra. Nós precisamos daquilo que vai transformar nossas vidas aqui. Nós não precisamos de mais um culto, nós não precisamos de mais um domingo na igreja, apenas para acalmar a nossa consciência que nós estamos fora ou dentro da igreja. O que nós precisamos é da vida do Senhor. O que nós precisamos é de algo que venha dentro de nós e que quando nós estivermos velhinhos, ó Pai, a gente lembra desse domingo como foi um dia que transformou a nossa vida. A gente precisa, Espírito Santo, que o Senhor fale de uma forma como o Senhor nunca falou em nós. Que o Senhor traga vida. Nós precisamos do maná, um maná novo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos que o Senhor tome esse lugar. Que o Senhor fale com nossos corações, no nome de Jesus. Fala assim, amém. Por 40 anos, Deus havia dado ao povo maná. 40 anos, irmão. Todos os dias eles colhiam o pão do céu. Mas o texto diz que eles murmuravam, dizendo que tinha recebido esse pão miserável, esse pão vil. E o texto diz que por causa disso, Deus permitiu que serpentes abrasadoras viessem para o povo e começasse a picar o povo. Ouça, essa história ela é mais atual do que você possa imaginar, sabe? Muitas vezes serpentes têm vindo ao nosso encontro, irmão. Muitas vezes serpentes têm vindo aos nossos casamentos. Muitas vezes serpentes têm vindo às nossas finanças. Sabe, muitas vezes serpentes têm vindo nos picar, nos produzindo enfermidades. Muitas vezes serpentes têm vindo em nossas vidas causando uma confusão danada, uma ansiedade danada. E aí você vem para a igreja e você me pergunta assim, pastor, o que eu faço para resolver os problemas da minha vida? O que eu faço, pastor, para resolver essas situações que eu tenho vivido? Vamos fazer uma campanha, pastor, de 7, sexta-feira. Vamos fazer uma campanha do paletó ungido no monte. Paulo chega, tremeu ali, né, Paulo? Aleluia. Pastor, o que eu faço, pastor? A solução de Deus para você hoje, irmão, presta atenção no que eu vou te falar. É a mesma solução que Deus deu para aquele povo. A solução para você hoje é a mesma coisa que Deus deu para aquele povo. Agora escute. Quando o povo foi mordido pela serpente, eles vieram a Moisés e eles disseram assim, Moisés, nós temos pecado, porque nós falamos contra o Senhor, nós falamos contra ti, Moisés. Por favor, Moisés, ora ao Senhor para que Ele tire de nós essas serpentes. Você imagina, irmão, no deserto, um arraial cheio de cobra mordendo as pessoas. Não, sério, irmão. Para mim não dava, não. Porque eu tenho muito medo de cobra, muito. Não gosto de cobra. Todo animal é bonito. Tem um cachorro bonito, cachorro feio. Tem gato bonito, gato feio. Mas cobra, tudo é feio. Eu nunca vi uma cobra bonita. Sabe, e o arraial lotado de cobra. E eles oram para Moisés, pede Moisés. Agora escute. Presta atenção. Esse é sempre o pedido de todas as pessoas que vão buscar Deus. Moisés, tira as serpentes. Moisés, nos ajuda. E esse é sempre o pedido das pessoas. Pastor, olha para Deus afastar meus problemas. Lá na célula você pede todas as orações. Eu queria que vocês orassem por mim, por isso, por aquilo. Esse é sempre o pedido das pessoas, que tire os problemas, que tire os problemas financeiros, que remova as lutas. Nós sempre oramos para que Deus tire as serpentes das nossas vidas. Sim ou não?
Sim ou não? Você está aí, amém? Não é isso que a gente faz toda vez? Agora presta atenção. Se Deus tivesse simplesmente removido a serpente, esse povo aqui ia continuar a mesma coisa. Eles haviam sido picados, e se apenas removesse as cobras, não ia acontecer nada com eles, porque já tinha 40 anos que Deus estava abençoando eles, já tinha 40 anos que Deus estava fazendo algo por eles. Então o Senhor mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze. Gente, quando você lê a história, parece meio maluca. Eu falei, que história doida, que história maluca. Até onde eles murmuraram e Deus permitiu as cobras, eu falei, Deus é bom, porque se é eu, já fulminava tudo. Eles chamaram o maná de pão miserável. Eles compararam o que Deus estava fazendo por eles com o Egito. As cobras, beleza. Agora eles se arrependem. E aí mais uma vez eu vejo o Deus maravilhoso. Quando você vai lendo a história, você fala assim, como Deus é bom. Mais uma vez eles se arrependem, eles vão até Deus e Deus assim, agora vai tirar as cobras tudo. Porque eles se arrependeram. Mas Deus não faz isso. Deus vai para Moisés e fala assim, Moisés, constrói uma cobra de bronze. Coloca na haste. E levanta ela, Moisés. E toda vez que alguém for picado pela cobra, ele vai olhar para a cobra de bronze, que está na haste. E ele vai ser curado. Uau! E lá na frente você vê Jesus falando assim, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê nele, que olhar para ele, será salvo. Aleluia. Aquela haste era a cruz. A serpente de bronze é Cristo, que se fez pecado por nós. Agora preste atenção, irmão, escute o que eu vou te falar. A solução de Deus não é remover os seus problemas. Você fica olhando, pai, muda meus problemas, pai, muda essas coisas. A solução de Deus não é resolver os seus problemas, mas a solução de Deus para nós é olharmos para a cruz. Quando você está com seus problemas, em vez de você olhar para a cruz, você começa a olhar para outro lugar. A solução dos nossos problemas não é tirar os problemas, porque se Deus tirar os problemas, a gente não muda. A solução de Deus é a gente olhar para a cruz. É a mesma solução para os nossos problemas hoje. Agora imagina comigo. Imagina comigo, se aqui na Koinonia aparecesse um monte de cobra, toda vez que a gente viesse para cá, tivesse um monte de cobra aqui. Porque a religião, ela faz assim. Imagina que tivesse um monte de cobra aqui. E a gente ia se reunir, a equipe, né? A equipe dos matadores de cobra, a equipe dos planejadores, para a gente planejar uma maneira agora da gente resolver os problemas das cobras. Pensa se não seria isso que nós iríamos fazer. A gente não tem outro lugar para reunir, a gente só tem aqui. A gente não abre mão de estar aqui, mas está cheio de cobra. Pastor, como é que eu vou para lá? Meus filhos. Vai para outro lugar, irmão. Não, pastor, só tem ali. Então tá, então vamos fazer uma reunião para a gente resolver. Então a gente fazia uma reunião de planejamento. E a gente faria o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um monte de porrete, vamos dar um porrete para cada um. Quando ele chegar na igreja, ele já tem um porrete para matar a cobra. Para outro grupo, a gente falava assim, a gente levantava os pequenos grupos com algumas metas de eliminação de cobra. Olha, Raí, você vai ficar com as ratoeiras de rato, as armadilhas de cobra, junto com o Jonas e o Ried. Aqueles grupos mais espirituais, eles iam ser os grupos da palavras de ordem. Em nome de Jesus, cobras, vocês estão repreendidos. Sangue de Jesus, cobras. Nós faríamos um manual aqui. Criaríamos um manual muito minucioso de como matar cobras.
As melhores maneiras de matar cobra e como evitar ser picados de cobra. Deixa eu te perguntar, alguma coisa disso seria errado, sim ou não? Não. Não seria errado. Mas não é a maneira de Deus resolver os problemas. Quando você quer matar serpentes da sua vida, você cria um manual. Você cria os seus métodos. Você cria as suas maneiras. Você cria os seus jeitos de querer matar as suas serpentes da sua vida. Que talvez está matando o seu casamento, está picando o seu casamento, está picando as suas finanças, está picando alguma coisa na sua área. Você cria as maneiras, mas nada disso é a maneira como Deus trabalha. A maneira do homem é sempre colocar regras. Você já percebeu isso? A maneira do homem é sempre colocar regras. Não pode isso. Não beba aquilo. Não manuseie aquilo outro. Roupa de crente. Sei lá o que de crente. Não pode isso. Pastor, pode beber vinho? Pastor, pode beber não sei o quê? A gente sempre quer regras. A gente sempre quer inventar alguma coisa. Mas a maneira de Deus é completamente diferente. Ele mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, e colocasse na ponta de uma haste. E o texto diz que qualquer um que olhasse para a serpente seria imediatamente curado. Percebe que Deus não faz nada com as serpentes? As serpentes continuaram lá. As serpentes continuou, pelo menos onde estava aquele acampamento, as serpentes continuaram lá naquele lugar. Elas continuavam lá, porém agora não tinha mais poder de ferir e matar o povo. Pelo amor de Deus, ouça o que eu quero te falar nessa noite. Entenda o que Deus está querendo falar para você nessa noite. As serpentes sempre estarão com você. As serpentes sempre vai estar do seu lado. Se você está querendo um mundo de cor-de-rosa, vai para a Barbilândia. É Barbilândia que é o nome do país da Barbie, né? Porque aqui não tem esse mundo cor-de-rosa. As serpentes sempre estarão do seu lado. Ah, minha vida é difícil. Não, de todo mundo não é só a sua não. As serpentes sempre vão estar lá. Porque Deus não vai fazer nada com elas. Agora, pelo amor de Deus, ouça o que eu vou te falar para você. Assim como aquele povo, quando eles olhavam para a serpente de bronze, para a haste, e eles eram curados, deixa eu te falar, toda vez que a serpente quiser te picar, olhe para a cruz. Olhe para a cruz, olhe para a cruz onde Jesus morreu, olhe para a cruz onde Jesus solucionou todos os problemas da nossa vida. Mesmo que o problema não seja removido, irmão, ele não vai ter mais poder sobre você, ele não vai ter mais poder sobre a sua vida, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, amado. Oh, dá um aleluia aí, irmão, dá um glória a Deus. Você não precisa mais fazer penitências. O povo gosta de regras. O povo gosta de regras. Não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim. Você tem... Mas Jesus te deu algo diferente. Jesus falou, quando as serpentes estiverem, olhe para a cruz. Olhe para mim, olhe para o meu filho. Muitos cônjuges oram assim, ah, Deus, muda meu marido. Deus não vai mudar o seu marido. Deus quer que você olhe para a cruz. Ah, Deus, muda meu chefe. Deus não vai mudar seu chefe. A resposta da sua vida é você olhar para a cruz. E quando você está querendo que Deus mude seu marido, olha para a cruz, que você vai ver o que vai acontecer na sua casa. Olha para a cruz, você vai ver o que vai acontecer no seu serviço.
O método do homem é sempre, muda meu marido, muda minha mulher, muda meu filho, não toque nisso, não toque daquilo, não beba isso, não beba aquilo. Mas a solução de Deus é completamente diferente para nossas vidas. Deus, deixa eu te falar algo que vai te escandalizar aqui nessa noite. Deus não está preocupado com o seu problema, irmão. Te enganaram se você acha que Deus está preocupado com o seu problema. Deus não está preocupado com o seu problema. Como assim, pastor? Desse jeito. Não tem nem o que te explicar. Deus não está preocupado com o seu problema. Deus, Ele quer mudar você. E Ele vai usar esse problema até conseguir te mudar. Porque é esse problema que faz você ainda vir aqui. É esse problema que ainda faz você dobrar o joelho. É esse problema que ainda faz você buscar a Deus. É esse problema que ainda faz você estar em comunhão. Porque se Deus tirar de você, você some. Quer ver o cara ficar espiritual? Só tem problema, irmão. Ele não orava, começa a orar. Ele não ia para o monte, começa a ir. Agora quando a vida está boa, quando não tem serpente, eu não vou no culto não. Estou cansado. Trabalhei muito essa semana. Quando a vida está boa, a gente arranja todas as desculpas. Sai daqui sabendo nessa noite, Deus não está preocupado com o seu problema. Não adianta chorar. Não adianta bater pau com a orelha, achando que você vai sensibilizar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está querendo mudar. Quando eu falo você, eu também estou nessa. Deus está querendo mudar a gente. E esse problema é a melhor ferramenta que Ele tem para te mudar. Você acha que Ele é bobo de te tirar? Se é Ele que te faz você orar de manhã, se é Ele que faz você vir para a igreja, ai Deus, aquele chefe, você vai, pelo menos você está indo lá orar. Se você olhar para a cruz, o texto diz que o pecado não tem como te escravizar. O problema dos crentes é que eles olham para o pastor, eles olham para a irmã da oração, eles olham para a irmã do coque, eles olham para todos os meios para resolver o problema deles, só que eles esquecem de olhar para a cruz. O método de Deus é apenas olhar. Irmão, presta atenção no que eu estou te falando. Não tem tudo que você está passando, que você tem, que você sonha. O método de Deus é só você olhar. Pastor, o que significa essa serpente? A serpente é o símbolo mais evidente do pecado e do diabo. Toda vez que a palavra de Deus fala de serpente, está falando do pecado e está falando do diabo. Agora ouça, na cruz, lá na cruz, Jesus, Ele se tornou o nosso pecado, para que eu e você pudéssemos ser justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, olha só. Daquele que não tinha pecado, Jesus, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Jesus se tornou uma serpente de bronze, para que Ele levasse os nossos pecados. Para quê? Para quê? Para que eu e você agora fôssemos justiça de Deus. Pastor, por que a serpente era de bronze? A serpente era de bronze para indicar que o diabo já foi julgado. A serpente era de bronze para indicar que o diabo já foi condenado na cruz. Porque o bronze na Bíblia, você que fez o curso de Apocalipse, você vai lembrar, o bronze na palavra de Deus sempre simboliza julgamento e juízo. O ouro na Bíblia sempre fala da glória de Deus. O ouro na Bíblia sempre fala da divindade de Deus. Mas o bronze, que é imitação do ouro,
ele sempre fala de juízo e de julgamento. Então por que a serpente de bronze? Porque Deus, ele já julgou na cruz o pecado, Deus já julgou na cruz, sabe, a doença, Deus já julgou na cruz a pobreza, Deus já julgou na cruz o diabo, Deus já julgou na cruz toda a condenação, e ele nunca vai nos julgar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sobre nós não há mais condenação, aleluia, aleluia. Por isso que a serpente era de bronze, porque lá na cruz, já foi tudo julgado. E sobre nós, a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para de aceitar a condenação do inferno. Eu sei que é reflexo do evangelho que é pregado, que não é o evangelho das boas novas. O evangelho que você vai ouvir de líderes, que em vez deles mostrar o que Jesus fez por você, eles continuam ensinando o que você tem que fazer, que você não consegue nunca. Para de aceitar a condenação. O Cordeiro de Deus foi condenado no nosso lugar. E aí tinha um problema da ingratidão. O texto diz que eles chamaram o pão de pão miserável. O texto diz que eles chamaram o pão de pão vil, pão miserável. Agora no Salmo 78, verso 25, talvez você nunca soube disso, mas olha, cada um comeu o alimento poderosos, mandou-lhes a comida com fartura. Tem outra tradução que diz que eles comeram os alimentos desses poderosos, aqui é anjos. Tem outra tradução? Porque cada um deles comeu o pão dos anjos. Sabe o que Deus dava todo dia para aquele povo? O pão dos anjos. E eles chamaram os pão de pão miserável. Essa palavra traduzida de anjos, né, é justamente essa outra versão. No grego é abir, que significa poderoso, valente. Coloca a outra tradução de volta para mim, fazendo um favor. Cada um comeu o alimento dos poderosos. Eles comeram os alimentos dos anjos, dos valentes. Então nós podemos dizer que a comida do céu é a comida dos campeões. Fala assim, a comida do céu é a comida dos campeões. Uau! Deus estava dando para aquele povo a comida dos campeões. E sabe o que eles falaram? Pão miserável. Que pão é esse? Quando a gente fala de maná, pega o maná aí, irmão. Hoje vai ter um maná fresco. Na igreja, o que vai ter? Uma comida, uma palavra. Maná na Bíblia fala da palavra de Deus. A palavra de Deus é o maná. Mas isso é muito genérico, irmão. Você falar que tudo que fala é maná é muito genérico. Há muitas pessoas que ensinam a palavra de Deus e mesmo assim o povo não sai alimentado. Falou a palavra, mas não teve alimento. Não alimentou a pessoa. O verdadeiro maná é aquele que traz a revelação de Cristo. Se não trouxer a revelação de Cristo, não é maná, não é pão dos valentes, não é pão do céu. Você consegue entender isso que eu estou te falando? Em última análise, o maná, sabe, ele traz o próprio Senhor Jesus. Se você está sendo alimentado aqui hoje com o maná que está vindo do céu, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui forte, porque o maná é o alimento que vem dos anjos guerreiros, dos anjos campeões, porque o maná é o alimento que vem do céu, é o alimento dos campeões. Essa é a palavra de Deus, é isso que o evangelho tem que fazer com a gente. Se quando você ouve o evangelho, você não se sente campeão, você não se sente forte, é porque você não comeu o maná, você comeu regras dos homens. Mas quando você ouve o verdadeiro evangelho, você sai forte, você sai vitorioso, porque você é alimentado com o maná do céu. E em nome de Jesus, Deus está liberando esse maná sobre nós aqui hoje, amém? Fala assim, eu como. Abre a boca aí para comer, irmão. Isso. Abre, dá um glória aí, ajuda você mesmo.
Aí Jesus, ele arrebenta tudo. João capítulo 6, verso 49 a 51. Ele fala assim, tá rápido esse pessoal aí hoje. Vossos pais, só passa quando eu falar, tá? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ó, maná não é comida do céu? Maná não é a palavra de Deus? Por que eles comeram e morreram? Verso 50. Esse é o pão, ele falando, que desce do céu, Jesus, para que todo aquele que dele comer não morra, aleluias. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, aleluia. Qual é o alimento que você tem se alimentado, irmão? Feche os seus olhos um pouquinho. Canta aquela música para mim. Ah, não é o Ícaro, não? Nossa, que menina abençoada. Eu duvido que você canta. Esse menino é uma bênção, né, irmão? Deus, libera cânticos para ele. Libera músicas para ele. Em nome de Jesus, Pai. Rasga o céu sobre a vida dele. Aleluia. Sabe, amado, qual é o maná que você tem comido? Qual é a comida que você tem comido? Quando você sai de um culto como esse, você sai alimentado? Ou isso aqui é só um lugar legal para você vir que você estava com saudade das pessoas? Vai para o shopping, vai para a praia. Se você vem para cá só porque você acha que você está com medo do inferno, para com isso, irmão. Se você vem para cá, para uma célula, para o seu TSD e você não se alimenta, você está perdendo seu tempo. Porque o pão vivo não é religião. O pão vivo é vida. Ele transforma. Sabe por que a sua vida está uma bagunça? Se tiver, não sei para quem que Deus está falando. Porque você tem comido maná falsificado da religião. A hora que você começar a comer o pão vivo do céu, você vai ver que a sua vida vai ser outra. Você vai ver que vai haver uma transformação na sua vida. O maná representa a palavra de Deus, sim, mas ela representa o próprio Cristo, sabe? Eu já estou terminando essa palavra. Pastor, e eles olhavam para a cruz, e eles olhavam para a haste com a serpente de bronze. Presta atenção nisso que eu vou te falar aqui agora. Deus está entregando um princípio para a gente aqui hoje. Se você praticar na sua vida, irmão, se você entender que você está vestido com as vestes sacerdotais e você praticar na sua vida, não tem mais nada. As serpentes vão continuar, não esquece, isso aí sempre vai ter. Mas elas não vão te tocar nunca mais, sabe por quê? Porque Deus deixou um antídoto. Moisés, olha para Deus tirar a serpente. Moisés vai lá, Deus, resolve aí. Deus fala assim, faz uma serpente de bronze, Cristo. Coloca na arte, cruz. Agora vem o segredo dessa palavra. E ele fala assim, todo aquele que olhar, vai ser, mesmo que for picado, ó que é picado, tá? Ele olhava para a cruz, ele era curado. Pastor, o que é esse olhar? O que significa esse olhar? A palavra aqui, no original, olhar, no grego, é nabate. No original, essa palavra nabate não é uma palavra comum. Não é um olhar comum. O que é um olhar comum? Agora que você acha que eu não sabia que tinha gente sentada aqui tocando?
Quantos aqui acham que eu não sabia? Levanta a mão. Porque eu vou te internar, você é doido. Claro que eu sabia que tinha alguém tocando, porque eu já vi, eu olhei que tinha alguém tocando. Mas por que eu não soube que era o Fagner? Porque eu tive um olhar comum. Essa palavra nabate no original, olhar para a serpente, olhar para a cruz, não é um olhar comum, que você apenas sabe que alguém morreu lá na cruz. Não é apenas um olhar comum, que você apenas sabe que alguém pereceu lá na cruz. Essa palavra, o original dela, é um olhar atentamente, é um olhar cuidadosamente, é um olhar expressando uma grandeza de expectativa. Isso que é a palavra olhar. Eu estou olhando atentamente, eu estou olhando com expectativa que daqui vai sair uma canção bonita. Não é um olhar comum, como eu olhei antes e nem sabia quem estava tocando. Não é um olhar comum que você vem para a igreja e só olhou para Cristo, mas você nem viu se Cristo realmente estava naquela cruz. Olhar é uma representação de vida. O nosso olhar é a representação mais singela da vida. Coisa triste deve ser uma pessoa que não enxerga. Olhar é vida. Agora deixa eu te falar. Deus não exige coisas grandes de nós. Presta atenção aqui agora, por favor. Deus não exige coisas grandes de você. Deus não exige que você seja a pessoa que mais ore nesse mundo, não. Deus não exige que você seja a pessoa que mais jejua nesse mundo, não. Deus não exige que você seja a pessoa que mais faça sacrifício nesse mundo, não. Deus não exige que você seja a pessoa mais santa nesse mundo, não. Deus não exige nada disso de você. A única coisa que Deus quer é que você olhe para Ele atentamente. Deus não falou lá para Moisés, falou assim: Moisés, agora as serpentes vão picar e eles vão ter que fazer isso, fazer aquilo. Não, a serpente picava e eles só precisavam olhar. Deixa eu te falar, na nova aliança, no evangelho da graça, a única coisa que nós precisamos é olhar atentamente para Cristo, reconhecer o que Ele fez, ser grato por Ele, ter expectativas que aquilo é poderoso para perdoar os seus pecados, purificar a sua vida e resolver tudo. Aleluia! É esse o olhar que Deus espera de nós. Não é um olhar só de curiosidade, não é um olhar de religião. Deus espera que quando você entra, eu estou falando aqui, mas não é só aqui, você sabe o que eu estou falando. É quando você está no seu quarto, é quando você está numa cela. Deus espera que quando você entre na presença dEle, você tenha expectativas que algo vai acontecer na sua vida. Deus espera que quando você entre na presença dEle, você saiba que esse lugar aqui é santo. Esse lugar não é santo porque essas paredes são santas, não. Esse lugar aqui é santo porque os filhos de Deus estão reunidos aqui e a glória dEle está aqui. Esse olhar de expectativa, de atenção, não é ficar aqui chupando chiclete, indo para o banheiro toda hora. É um olhar apaixonado. Não é um olhar religioso, que quando você sair naquela porta ali e perguntar para você assim: o que aconteceu com você aqui hoje? Você não tem algo para dizer, porque o seu olhar foi um olhar comum. Sabe o que Deus espera de você? Só que você olhe. Será que Ele pediu muito? Será que Ele está pedindo muito? Ele não pediu que nós fizéssemos uma campanha de porrete santo para matar as cobras. Ele não quer que a gente faça uma comissão de como um manual. Não, Ele só quer que você olhe. Sabe o que Deus quer fazer na sua família? Ele só quer que você olhe para Ele e você entregue para Ele. Sabe por que você não consegue? Porque você não olha. Você quer um método.
Você quer uma fórmula, mas o Evangelho não tem método, o Evangelho não tem fórmula. Presta atenção no que eu vou te falar aqui nessa noite. O Evangelho não tem 1, 2, 3, 7 passos para a prosperidade, não. O Evangelho não tem 7 passos para a riqueza, não. O Evangelho não tem 7 passos para a libertação, não. O Evangelho não tem 7 passos para você fazer, não. O Evangelho não são passos, o Evangelho é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É só você olhar para o caminho. Você quer uma fórmula, mas Deus não deixou uma fórmula. Ele falou assim: só olha para mim. O Senhor Jesus disse que todo homem que vir, que olhar, será salvo. João 6,40, olha aqui. Ele não falou que você tem que fazer nada, ele só falou se você olhar. João capítulo 6, verso 40. Porque essa é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Vê. Jesus está falando assim: vê com atenção, vê o que eu fiz por você. Assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho também vai ser levantado, para que você vê, creia e seja salvo. Busque revelação de Cristo, porque toda vida cristã consiste em vê-lo, não em fazer. Está cheio de gente fazendo coisas na igreja que nunca viu Jesus. Eu sou do ministério disso, eu toco na igreja, eu prego, eu cuido das crianças, eu fico. E aí, eu quero saber se você viu Jesus. Toda vida cristã consiste em ver Jesus. Você só precisa ver, porque essa é a vontade do meu Pai, é a vontade de Deus, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. A vontade do Pai não é que você não vai ser a pessoa que mais vai orar, porque não, você vai ser a pessoa que mais vai orar, sabe por quê? Porque você quer ter intimidade com Deus, mas se você não orar também, se vira sem orar. A vontade do Pai é que você veja Jesus. A primeira vez que olhamos para Jesus, o que aconteceu quando você olhou para Jesus a primeira vez? Você foi salvo, você foi liberto de todo o veneno da serpente, amém? Não tinha o veneno da serpente que matava nossas vidas, do diabo? Quando você olhou para Jesus a primeira vez, não sei onde foi, talvez foi numa célula, talvez foi aqui, talvez foi no encontro com Deus. Foi o dia que você viu Jesus, você foi livre do veneno da serpente. Mas pastor, e agora? Agora nós continuamos olhando. Nós continuamos olhando, e quanto mais nós olhamos, quanto mais nós contemplamos, quanto mais nós olhamos, olha o que acontece em 2 Coríntios capítulo 3, 18, aleluia. Mas todos nós, com os rostos descobertos, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Quanto mais você olha para Jesus, mais você vai sendo transformado. Quanto mais você olha para Jesus, mais você vai sendo transformado. Quanto mais você olha para Jesus, mais o seu casamento vai mudando, mais as suas finanças vão mudando. Fica de pé, meu amado. Quanto mais você olha para Jesus, mais transformação vai acontecendo na sua vida. Aleluia. O segredo é olhar para Jesus. Nós queremos fazer coisas, mas Deus disse que nós devemos olhar. Ah, pastor, eu queria tanto fazer as coisas. Faz, meu filho, mas olha primeiro. Às vezes as pessoas falam assim comigo: pastor, parece que o Senhor não gosta que a gente faz coisas. Já teve gente que saiu aqui da igreja achando que eu não dou oportunidade para ninguém. Nossa, a gente não consegue fazer nada na coinonia. Sabe por quê? Nós não estamos atrás de trabalhadores. Nós não estamos atrás de pessoas que vão vir aqui, vão
Nós estamos atrás de pessoas apaixonadas por Jesus. Você olha para a vida da pessoa, ela não olha Jesus, mas ela quer fazer. Ela não tem cheiro de Jesus. Ela não tem nada de Jesus. Ainda que ela seja filho, seja amada e não vai ser recriminada nunca por isso, mas ela está preocupada em fazer. Nós não estamos aqui para fazer, nós estamos aqui para olhar. Se você veio aqui nessa noite e você não viu Jesus, deixa eu te falar, você perdeu o seu tempo. Você podia ter ido para o shopping. Mas eu creio em nome de Jesus, que nem que seja um pouquinho nós contemplamos dele aqui hoje, amém, amado? Fala assim, eu vi Jesus. Não queremos tomar uma providência, não queremos ficar tomando providência para resolver as nossas vidas. Nós queremos fazer o método de Deus, que é olhar para Cristo. Se apenas contemplarmos o Senhor, toda a força da serpente contra nós vai ser desfeita. Isso é o evangelho que gera fé. Sabe o que eu estou fazendo aqui nessa noite, irmão? Eu estou gerando fé no seu coração. Porque mesmo como eu sou, mesmo como você é, Deus só espera que a gente olhe para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para de olhar apenas desatento. Comece a olhar com os olhos de expectativa. Feche os seus olhos nessa noite e olhe para Jesus. Olhe para a cruz. A serpente, o pecado foi julgado, a doença foi julgada, a pobreza foi julgada, o diabo foi julgado. Todas as coisas foram julgadas em Cristo Jesus, para que eu e você fôssemos vestidos de justiça de Deus. Olha para Jesus. Da voz vibrada como um trovão, os seus cabelos são mais alvos que a lã, e em seus olhos eu vejo fogo. Levante as suas mãos.
vestido de glória. Coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia. Ao te contemplar. Toda vez que você brilha, toda vez que você contempla Jesus, você brilha. Toda vez que você contempla Jesus, o veneno da serpente não tem poder sobre a sua casa. Aleluia! E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza. Aleluia! Contemple Jesus nessa noite! Contemple, não saia daqui sem ver Jesus! Vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia. Ao te contemplar. Arabassuri canta, arabaxurianda, decanta, arabazéia. Jesus, tu está vestido de glória. O Senhor está vestido de glória. Os seus olhos são como chama de fogo. Os seus cabelos são brancos, que fala da eternidade. O Senhor é eterno. Aleluia. Contemple Jesus. Olhe para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, o veneno da serpente não tem poder sobre a sua vida.